Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos comentar um trecho da NBR 16325.1, proteção contra queda de altura, que fala sobre dispositivos de ancoragem. Essa norma é relativamente extensa, eu vou pegar um trechinho só dela para comentar. E ela fala sobre que cada dispositivo de ancoragem deve ser marcado pelo fabricante da seguinte forma. Então, quando a gente pensa em dispositivo de ancoragem, às vezes a gente não percebe o quanto é importante, que algumas informações são obrigatórias. Vamos lá. Primeiro, identificação. Vai ter que vir lá no dispositivo de ancoragem o nome do fabricante ou do importador, ou a marca comercial e o respectivo CNPJ. Olha lá. Depois, número de lote da produção do fabricante, ou o número de série, ou qualquer outro meio de rastreabilidade para saber qual é o lote que foi produzido e tudo mais. Um pictograma, uma figura, assim, uma imagem, né, indicando que o usuário deve ler as informações fornecidas pelo fabricante. Ou seja, um livrinho, esse pictograma é um livrinho aberto com a letra I, que é indicando que eu tenho que ler o manual. Número desta norma, ou seja, a NBR 16325.1, e a letra do tipo correspondente, por exemplo, do tipo de ancoragem correspondente, porque essa NBR trata da ancoragem A, B e D, tá? Então, por exemplo, vai ter lá NBR 16325.1B. Número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente. Então, quantas pessoas podem no máximo ficar ali que aquele negócio aguenta? E modelo ou código do produto. Agora seria a hora, né, que eu pegaria, apontaria para cá e apareceria. Não sei fazer isso não. Então olha aqui, ó, um dispositivo de ancoragem. Não vai dar para vocês assistirem normal, lerem totalmente, mas está aqui embaixo o CNPJ, está aqui o pictograma, o nome da empresa. Então percebe que é um dispositivo de ancoragem, mas tem todo um procedimento e às vezes as pessoas não prestam atenção em relação a esses itens, que são obrigatórios. Não é só pegar, fixar um gancho na parede, tá feito. Não é assim. Só que ele fala, fora isso que tem que vir no próprio dispositivo, algumas outras informações que tem que ter. Então, bora continuar aqui, ó. Instruções em relação ao dispositivo. Primeiro, o nome e o contato do fabricante ou do importador. Não no dispositivo, mas eu tenho que ter essa informação para facilitar, né, o contato e tudo mais. O que mais? Deve ser aplicado um plano de resgate a fim de enfrentar qualquer urgência suscetível de ocorrer durante o trabalho. Então, isso é uma coisa extremamente importante, já falei em outros vídeos. Não basta eu ter lá, por exemplo, uma linha de vida, tudo bonitinho, ancoragem, cair, cinto duplo tá lá abaixo, e o trabalhador ficou lá pendurado. Não caiu, mas está lá pendurado. Como é que eu tiro ele de lá? Então isso tem que ser pensado também. O que mais? Não pode ser feita qualquer modificação ou qualquer acréscimo do dispositivo de ancoragem sem a aprovação prévia e por escrito do fabricante, e que qualquer reparo deve ser efetuado conforme instruções do fabricante. Ou seja, não pode ter gambiarra, não pode ter puxadinho, tá? Se você vai fazer algum ajuste, alguma mudança, você precisa que o fabricante avalie isso aí também. Item seguinte, verificação do dispositivo de ancoragem antes de sua utilização, a fim de garantir que está em condições de uso e que funciona corretamente. Então, vou utilizar, vou fazer uma espécie de inspeção, né? Toda vez que eu for utilizar, inspecionar, tá tudo ok, tudo bem, tá liberado, bora lá fazer o serviço. O que mais? O dispositivo de ancoragem deve ter sua utilização imediatamente descontinuada, quase que não sai quando? Tá? Então, quando é que eu vou parar de utilizar esse dispositivo? Primeira situação, sua segurança é colocada em dúvida. Tu olha para aí, rapaz, tá estranho. Se tá estranho, então não pode utilizar. E 2, for utilizado para interromper uma queda e que deve não mais ser utilizado até que uma pessoa competente, autorizada pelo fabricante, emita um registro técnico liberando sua reutilização. Então, tá lá, ó, a ancoragem. O trabalhador caiu, aguentou tudo bonitinho, tá? Só que agora já foi utilizado. Será que não teve alguma consequência para esse dispositivo de ancoragem? Então, tudo bem, pode utilizar, mas vai ter que ter um registro técnico liberando o uso. A professora, não é exagero isso? Lembra, é uma pessoa que está ali pendurada e que se cair morre. Então não é um exagero. Verificar a ZLQ, né, a zona livre de queda, sob o usuário no local de trabalho antes de cada utilização possível, de modo que, em caso de queda, não haja colisão com o solo, nem a presença de outros obstáculos na trajetória da queda.
Então isso aqui vocês sabem, eu já até falei em algum vídeo sobre isso. O trabalhador vai cair. Na hora que ele caiu, tem a deflexão da corda lá, do cabo de aço, o que seja, tem o cinto, abre o cinto, tem a altura do trabalhador. Então eu preciso de uma determinada altura. Será que eu tenho essa zona livre de queda para o trabalhador cair e ele não se bater no chão do mesmo jeito? Ou tem lá alguma peça, uma máquina, colocaram bem na direção, ah tá, o cara tá lá em cima, não vai cair aqui. E aí acerta justamente ali, então precisa ter essa verificação. Item seguinte, informações relativas aos perigos suscetíveis de afetar o desempenho do dispositivo de ancoragem. Como, por exemplo, arrastar ou enrolar cordas ou corda de segurança sobre cantos vivos. Então vai ter lá pendurado, né? Aí a corda está roçando ali no canto de uma laje, alguma coisa assim, e daqui a pouco o cara já era. O que mais que ele coloca? Efeitos de reativos químicos. Então imagina que caiu algum produto químico, alguma coisa assim, pode influenciar. Quedas pendulares possíveis. Quedas pendulares seria o seguinte, imagina que o cara está preso aqui, está embaixo, não tem problema nenhum. Mas ele está preso aqui e o ponto fixo está bem aqui, tá? Ele está preso aqui. Na hora que ele escorregou, ele vai cair, o que acontece? Ele vai fazer o pêndulo. Então eu não posso estar numa situação onde tem essa possibilidade da pessoa fazer esse pêndulo aqui e dar ali no outro lugar ou cair. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Que mais? Possível incompatibilidade com componentes de união. Então eu estou utilizando alguns equipamentos que são incompatíveis ali, o gancho no engate, coisa e tal. Então isso tem que ser avaliado também. O item seguinte, a provável duração do dispositivo de ancoragem, ou seja, quando é que ele vai se tornar obsoleto ou a maneira pela qual pode ser determinada. Então eu vou ter que estabelecer quando é que isso aqui não vai servir mais. Isso também tem que ser verificado e estabelecido. Quando o dispositivo de ancoragem for utilizado como parte de um sistema de retenção de queda, deve haver um meio de limitar a força dinâmica exercida sobre o usuário ao máximo de 6 kN. O que ele está falando aqui? O trabalhador caiu. Na hora que ele caiu, por mais que ele fique pendurado, eu não posso fazer com que esse impacto seja tão grande. De novo aqui pegar o cabo aqui do celular. Então, na hora que ele cai e amortece, o impacto máximo, que ele está lá com tala baixa, de 6 kN, até 6 kN, o organismo aguenta. Agora, se for mais de 6 kN, por mais que ele não caia, ele fique pendurado, o impacto vai ser tão grande no organismo que pode estourar tudo aí por dentro. Então, ele está dizendo que eu tenho que fazer esse sistema de tal forma que o impacto máximo seja de 6 kN. Daí para menos, né? O número máximo de usuários que podem utilizar o dispositivo de ancoragem simultaneamente. Então, quantas pessoas podem utilizar sem ter problema? Isso tem que ser dimensionado também. É recomendado que a informação sobre a data para a próxima inspeção seja identificada junto ao dispositivo de ancoragem. Então, eu tenho aquelas inspeções diárias, mas eu vou ter uma inspeção mais detalhada. Essa inspeção mais detalhada, de quanto tempo vai ser feito? Vai colocar lá a data. O dispositivo de ancoragem deve ser utilizado exclusivamente para a conexão de sistemas pessoais de retenção para queda e não para equipamento de içamento de materiais. Ah, tem um gancho ali, eu vou pegar a corda, vou enrolar, coloco a lata aqui, vou puxar, aí depois eu prendo a pessoa. Não, né? Aquilo ali é específico só para pessoas. E o item finalzinho que coloquei, uma nota que ele tem, recomenda-se a utilização de ilustrações para facilitar o entendimento do usuário quanto ao uso correto do dispositivo de ancoragem. Então, na hora que você vai apresentar para o trabalhador, ter ilustrado, ter uma figura, ter uma imagem, facilita o entendimento. Como eu falei, eu peguei só um trecho, tá? Essa norma é bem maior do que isso e tem a parte 2 também, mas só para vocês perceberem que é algo extremamente técnico. E as pessoas só chegam lá, amarram no gancho e acabou e está resolvido. Percebe que não é só isso, tá? Como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E aqui é um livro, é um manual, na verdade, saiu agora, saiu semana passada. É o manual do Luiz Spinelli, tá? Eu tive a honra de fazer a leitura quando ele estava elaborando, deu algumas dicas junto com outros profissionais. E o que trata esse livro aqui? Proteção respiratória para atmosferas IPVS, equipamentos autônomos de linha de ar. Então, é um material que tem poucos assim
poucos títulos sobre esse assunto, tá? Então é muito bacana, bem ilustrado, e é gratuito, tá? Bem feito e gratuito. Eu vou colocar na descrição do vídeo para você baixar. E aproveita, lá no site do Spinelli tem outros materiais também que são muito bons. Então faz a leitura. Não é para baixar e deixar guardado em PDF, é para baixar e ler, tá, meu filho? Então vai lá e faz a leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.